Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 98 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é tradutora técnica e vive numa bela cidade praiana no norte da Flórida, nos Estados Unidos. Nascida em São Paulo, capital, ela foi criada em Curitiba, no Paraná, onde passou a maior parte da infância e adolescência, até retornar para São Paulo, onde se formou como jornalista e também como designer gráfica. Agora imagine que ainda na infância ela foi convidada para participar de um teste para um comercial de TV em Curitiba. Nascia aí também a sua carreira artística. Desde criança até a idade adulta, a nossa entrevistada participou de vários comerciais e foi apresentadora de programas de televisão, até que no ano 2000 mudou-se para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, quando foi convidada para trabalhar no The Weather Channel. É uma história de vida muito legal, repleta de boas histórias e de muito estudo, até se tornar tradutora técnica certificada. Só para se ter uma ideia, ela é fluente em 4 idiomas: inglês, francês, espanhol e português, e responsável pela tradução de manuais técnicos com mais de 10.000 páginas. Sempre muito divertida, espontânea e comunicativa, durante a nossa conversa, ela relembrou do início da carreira artística em Curitiba, falou sobre os programas que apresentou e os comerciais que fez para a televisão, lembrou-se das aulas de sapateado na infância, contou sobre a sua paixão pelo estudo de idiomas e da influência de seu pai, o Sr. Michel, para seguir nessa área. Ela também explicou em detalhes como é o trabalho de uma tradutora técnica, revelou os desafios de se traduzir manuais técnicos com milhares de páginas e, como não poderia deixar de ser, deu ótimas dicas de passeios e turismo na Flórida, que vão muito além dos parques da Disney. É com muita alegria e pronto para mais uma deliciosa conversa que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Rebeca Butinairo Cashan. A Rebeca, a esposa do Chris, a mãe da Melanie, minha amiga da faculdade de jornalismo, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Rebeca Butinairo Cashan. Tudo bem com você, Rebeca? Tudo bem, Paulão, e você?
Tudo muito bem, Rebeca. Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Rebeca, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 20 de maio de 2022. Eu estou falando de Ponte Vedra Beach, que fica no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ponte Vedra Beach, certo? Beach, em latim significa Ponte Velha. Olha só. Velha ponte, uma coisa assim. Ô, Rebeca, e localiza pra gente, então, mais ou menos, na Então, Flórida, vou localizar. aonde que... A primeira... Eu estou a mais ou menos 20 minutos norte da primeira cidade dos Estados Unidos, que foi Santo Agostinho. A primeira cidade onde os espanhóis, Ponce de León e Cristóvão Colombo, chegaram nos Estados Unidos, quando eles descobriram as Américas. Então, eu estou a 20 minutos norte dessa cidade, que é uma cidade histórica aqui nos Estados Unidos. É a cidade mais antiga americana. E eu estou ao norte, é a primeira praia ao norte da Flórida. Então, eu estou no noroeste da Flórida. É um lugar incrível. E você também não é muito distante de Jacksonville, certo? Não, eu estou a mais ou menos 35, 40 minutos ao sul de Jacksonville. Uau! E hoje, como é que tá a temperatura aí na Flórida? Porque, ó, aqui... Maravilhoso, tá 31 graus e meio, tá lindo, tem um sol, são 1 hora menos, né? São 4 horas da tarde aqui, tá uma delícia, tá sempre gostoso aqui. No inverno faz um friozinho, me lembra um pouco São Paulo, mas tá uma delícia agora. E você costuma frequentar qual praia aí na região? A próxima da sua casa? Então, tem uma praia, a Jacksonville Beach, é bem legal, mas fica mais ou menos 35 minutos daqui. As praias de Ponte Vedra não são praias bem turísticas. Ponte Vedra é famoso pelo campeonato, o torneio, né? O campeonato de golfe que tem todos os anos, que chama PGA. Então, eles são famosos por isso. Eles têm um mega campeonato de golfe todos os anos aqui. Mas... no momento, a gente visita uma praia que fica a 10 minutos daqui, que chama Miclers. A praia, na verdade, era uma mansão. A entrada da praia era uma mega mansão que a família Miclers doou para a cidade quando o patriarca faleceu e a matriarca faleceu, e virou uma praia pública que é, assim, cercada por mansões, porque Ponte Vedra Beach tem bastante, por causa do torneio de golfe, tem muita gente na praia. Não sou eu não, viu? Eu tô aqui no bairrozinho normal. Mas é um lugar muito legal. Eu recomendo visitar. E a gente tá apenas 2 horas norte da Disney World, que fica em Orlando. 2 horas, a gente vai uma vez por mês, pelo menos, estamos lá, porque 2 horas de carro, estamos lá. Tá pertinho, né? E na freeway, né? Rapidinho, super seguro, super rápido, super tranquilo. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Rebeca, e há quantos anos você já vive aí nos Estados Unidos? Me conta um pouquinho, porque assim, nós nos conhecemos, estudamos juntos na faculdade de jornalismo. Claro, já faz muitos anos que a gente não se encontra pessoalmente, tudo. E, bom, eu sei que você já está há muito tempo nos Estados Unidos. O que você podia contar e relembrar um pouquinho sobre essa sua ida aos Estados Unidos, que eu sei que você já está há muitos anos? Faz bastante, eu estou aqui há 22 anos, fez 22 anos em abril. Eu vim para cá com uma proposta de emprego do The Weather Channel para ser a guria do tempo, né, para o Brasil, para a divisão brasileira do Canal do Tempo, e inclusive recomendado por uma das nossas colegas da faculdade, a Tami Andrade. A prima dela trabalhava lá, a gente acabou ficando amiga e foi como tudo rolou. A divisão brasileira não funcionou, acabou terminando, e daí eu acabei pegando uma licença de tradutora técnica e comecei a trabalhar com tradução técnica, comecei a trabalhar na área eletrônica, na área da indústria de cimento, que eu estou agora há 12 anos, trabalhando, fazendo tradução técnica. E eu gosto. Eu gosto muito. Antes de eu te perguntar do seu trabalho como tradutora técnica, que eu tenho muita curiosidade, eu queria saber, então, quando você foi para trabalhar na The Weather Channel, você era The Weather Channel para a língua portuguesa ou já... Isso, era português. O Canal do Tempo, The Weather Channel, aqui tinha 3 divisões. A espanhola, a americana e a brasileira. A brasileira não deu certo. A brasileira durou mais ou menos 2 anos. E daí eles foram obrigados a fechar as portas da área brasileira, infelizmente. A área hispânica é tão grande, é quase maior que a americana.
Então foi para tudo em português, era tudo em português. E isso produzido aonde? Em Atlanta, não é Em isso? Atlanta, num bairro chamado Marietta, que é um bairro que tem muito brasileiro, inclusive de Goiânia e de Minas Gerais. Todo o grupo Turner fica lá em Marietta. Então é um grupo grande, é um grupo que tem muita gente. Ó, a cachorrada. Qual que é o nome do seu dog? Né? Como é que chama? Gente, eu tenho dois cachorros enormes. Uma tem 7 meses, mas ela já pesa quase 40 quilos. E a outra tem 11 anos e pesa mais ou menos 58 quilos. Mas qual a raça dele? A mais velha é labradora chocolate, a mais nova é labradora silver, prateada. Uau. E o nome? A Stella é a bebezinha, a outra é a Chloe. Que barato. Então, só voltando sobre a Turner, né? Então, você trabalhou um período... Já vim com trabalho, e na verdade vim com a intenção de ficar 1 ano. Eu vou ficar só 1 ano, aí talvez meus pais são europeus, né? Então eu pensei, vou ficar 1 ano, aí eu vou para a Europa, ou vou, sei lá, para a Austrália, viajo um pouco, aí volto para o Brasil, continuo fazendo as coisas que eu fazia lá, sabe? Não tava querendo ficar 22 anos, não, mas... A vida, né? A vida acontece quando a gente está fazendo planos. Que bela frase, É verdade, não é minha, é de alguém aí, mas é verdade. Rebeca, e assim, lá na faculdade de jornalismo, quando a gente estudou junto, eu sei que antes até da faculdade, você já trabalhava como modelo, como atriz, fazia vários comerciais, assim. O que você podia me contar? Umas coisas, é verdade. Desse seu início de carreira, assim, né? Então, e começou em Curitiba, né? Eu nasci em São Paulo, no Albert Einstein, mas eu mudei para Curitiba com 4 anos de idade. Fui criada em Curitiba até me mudar para São Paulo de novo para fazer colegial lá. E eu tava andando no supermercado com a minha mãe, tinha uns 7 anos de idade, um produtor de comerciais perguntou se minha mãe me levaria num casting, e daí continuei fazendo. Foi um dos motivos pelo qual eu me mudei para São Paulo, para fazer colegial em São Paulo, porque tinha muito mais oportunidade de comerciais lá. E aí fiquei, né? Fazia bastante, fazia uns comerciais lá, é verdade, fazia uns programas, uns shows de TV, os programas de TV da Record também, tinha... Foi uma fase legal, foi uma fase cansativa, porque tinha que fazer faculdade, né? Eu estava fazendo também o curso na Pan-Americana de design gráfico, então era muita coisa ao mesmo tempo. Mas quando você é jovem, parece que nem sente, né? Quando você é mais nova, nos seus 20, beleza, né? Ainda vai pra night depois. Hoje em dia é assim, tipo, 9 horas da noite, gente, cadê minha cama? Tem que acordar cedo. Verdade. Né, a gente já vai se preservando a energia para ter energia para o dia seguinte, né? Nossa, com certeza. Rebeca, mas aí nessa parte, assim, você falou que trabalhou como modelo, atriz, em comerciais, tudo. Você chegou assim, trabalhou em programa de televisão também? Trabalhei. Então, eu tinha... Em Curitiba, eu fazia um programa de televisão para os colégios positivos, que é um grupo muito grande de colégio lá, que era chamava Passe Livre, era um programa para o pessoal que estava tentando fazer faculdade, que responde perguntas com professores. Eu era apresentadora com mais um guri. E em São Paulo eu fiz alguns programas que eu era uma sereia, programa infantil, que eu era uma sereia, e fiz também um programa de loteria chamado Top Vida, por um tempo, que era um programa que eu estava fazendo antes de eu me mudar para os Estados Unidos, antes do programa terminar e eu acabar me mudando para os Estados Unidos. O programa era bancado por um deputado que parece que era bem corrupto. Imagina, deputado corrupto no Brasil, Paulão. Mas é isso. Unicórnio. Não. Nossa. Rebeca. Mas, então, foi... E também você fez alguns comerciais famosos também, né? De algumas marcas bem conhecidas, assim. Inclusive, eu lembro na época lá da faculdade, vira e mexe, tava lá a Rebeca na TV. Tinha, né? Tinha uns... É verdade, tinha uns... eu tinha um contrato com a Omo, né? Eu fazia bastante comercial da Omo e a gente gravava na Argentina, que era legal, sempre viajava para lá para gravar. Fiz bastante comercial da Prosdóximo, com Miguel Falabella. Que mais? Acho que da Goodyear, eu tinha contrato com a Goodyear, fiz um contrato com a Sadia brevemente, mas foi bem breve mesmo. Acho que esse contrato durou só três comerciais. Tinha umas coisas assim. Eu lembro o Leroy Merlin também. Leroy Merlin, né? Lembra quando
Isso. Ô, Rebeca, e aí você, com a mudança de país, aí você optou por não se desligar da carreira mais do jornalismo, do trabalho artístico. Exatamente. Então, na verdade, eu até pensei em começar a fazer alguma coisa do gênero aqui. Me juntei com um grupo de teatro muito bacana, porque eu era do grupo de teatro do Oswaldo Montenegro, aí em São Paulo, por bastante tempo. Então, até me juntei com um grupo de teatro aqui, pensei em voltar para televisão, mas ficava bem complicado quando você começa a trabalhar sério, né? Aquele trabalho sério, que você não está mais na saia do pai, aí fica mais complicado, porque, né, tinha essa responsabilidade e o trabalho vem primeiro de tudo. Então, ficou difícil de conciliar o tempo do meu trabalho real com o tempo da tal da carreira artística, que seria, né? Então, eu resolvi abrir mão. E aí foi quando você seguiu para o caminho dos estudos, né, de idiomas para trabalhar como tradutora técnica, que é uma atividade muito interessante. E, inclusive, até comentei com você que é a primeira profissional desse segmento que eu recebo aqui no podcast. Já recebi profissionais de várias áreas, então estou muito curioso para entender e você poder explicar e compartilhar comigo e com os ouvintes sobre o trabalho de uma tradutora técnica, Rebeca. Com certeza. Então, a tradutora técnica nos Estados Unidos tem uma assinatura que depois do nome vem o T.T., T.T., que significa tradutora técnica, Technical Translator, nesse caso. E aqui, o que significa é que você tem que traduzir ao pé da letra. Se eu estou traduzindo um documento legal, um documento médico, se eu estou traduzindo um manual, que eu traduzo muito manual para a indústria de cimento, eu tenho que traduzir letra por letra, pé a pé, eu não posso colocar a minha interpretação, como seria num livro, por exemplo, ou como seria num show do Netflix, né, ou como seria em post do Instagram, ou qualquer outra coisa assim. Eu tenho que traduzir o pé da letra. Então, isso que significa ser uma tradutora técnica. Você tem que ter conhecimento da língua o suficiente e conhecimento do produto, é claro, para poder traduzir com essa precisão, porque faz muita diferença para quem está lendo. Mas tem muito tradutor técnico aqui nos Estados Unidos que trabalha com imigração, que foi uma coisa que eu até pensei em fazer no começo, mas é muito complicado, tem que lidar com muita gente, tem que lidar com muita coisa que eu não estava a fim de lidar, então eu preferi ir trabalhar para uma empresa. Eu já falava espanhol, eu já falava francês, meu pai é francês, e já falava português, e falava inglês, então eu tive que... Aqui nos Estados Unidos, ou você tem que provar que você trabalha com tradução, ou seja, tem que ter uma carta do teu empregado que prova que há 5 anos você trabalha fazendo tradução no seu emprego, ou você tem que passar por um curso de 1 ano. Eu fiz os dois. Eu já estava traduzindo fazia muito tempo e tinha o meu empregado escrevendo uma carta e fiz o curso de 1 ano. Peguei uma licença da Associação de Tradutores dos Estados Unidos e eu renovo a minha licença todo ano. E é isso, é uma profissão gostosa. Às vezes é cansativo, porque eu tenho que traduzir documentos que são longos. Alguns dos manuais que eu traduzo tem mais ou menos 10, 15 mil páginas. Uau, porque é manual de equipamento que fabrica cimentos. É uma coisa meio louca. Mas eu também faço controle de documentos nessa parte dessa empresa. Eu já estou com eles há 12 anos. Adoro trabalhar onde eu trabalho. Trabalho de casa. Estou no meu escritório agora aqui em casa. É uma delícia. Nossa. Não tem como errar. E é uma profissão gostosa, é uma profissão gratificante financeiramente, não vou mentir, é uma profissão que paga bem. No começo, como eu estava trabalhando eu trabalho como contractor, eu não sou empregada da empresa, eu trabalho como contractor, eu ganho por hora, as horas que eu trabalho, não ganho mal, e vale muito a pena. Eu gosto, eu faço as horas que eu quero, eu posso começar a trabalhar às 4 da manhã se eu quiser, sabe? Não tem drama. Então é bacana. Você, até para entender como é que funciona a dinâmica do processo, por exemplo, você falou, se traduz um manual, né, com 10, 15 mil páginas. Como é que é por etapas, por metas? Como é que funciona essa dinâmica de você entregar o trabalho? Quando é um manual, assim, você tem que traduzir, inclusive, o rodapé das páginas. Tudo tem que ser traduzido, né? Então, a parte que eu aprendi de design gráfico entra muito nisso, porque eu entrego o manual exatamente como foi entregue para mim, com o logo da empresa, com o rodapé igual, com footer and header, tudo a mesma coisa, a assinatura no fim, com a data que o manual foi criada, com o copyright da data que o manual, mais a data da assinatura que foi feita pelo tradutor técnico, né? Então, da data da tradução, que seria. Perfeito. E tudo é traduzido, da capa até o fim.
dependendo do que o cliente quer, né? Mas a maioria dos clientes da empresa que eu trabalho querem tudo traduzido. Se é um cliente, por exemplo, eu te falei que a gente fez um trabalho para Cimentos Lias, que foi muito grande aí no Brasil, e todos os manuais tiveram que ser traduzidos, não só os manuais, mas como os desenhos em AutoCAD. Todos os desenhos da engenharia em AutoCAD foram traduzidos por mim também, porque eles precisavam de uma coisa mais completa para esse projeto. Uau, Rebeca. Bacana, foi bacana. Quando você fala a tradução ao pé da letra, quer dizer, você também é uma jornalista com experiência, tudo. Você falou, não pode haver uma interpretação, mas também, quando você traduz ao pé da letra, pode ser que não dê o sentido que tem que dar naquela frase. Como é que você administra isso? Então, isso é uma pergunta interessante. Minha empresa é alemã. Então, muitas das partes que são feitas na Alemanha, vem com um nome bem estranho já. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas tem um parafuso que é feito por uma das máquinas que chama, a tradução do alemão para o português, ao pé da letra, seria parafuso de bunda de queijo. Pô, não dá para colocar isso no manual, Paulão. Então, você pega aquele parafuso da bunda do queijo e você coloca ali, né? Butt cheese screw. Não dá para colocar esse nome. Então, aí que vem os engenheiros nessa parte. Eu não sou engenheira. Então, o engenheiro tem o engenheiro me explica como funciona esse parafuso, ele me explica a função do parafuso, e eu, então, tenho que explicar a função desse parafuso. Eu coloco o nome original em alemão, e coloco entre parênteses com a minha assinatura no final de TT, de Technical Translator, que é a função de tal parafuso. Se não tem um nome equivalente, se eu não acho a foto e o nome equivalente desse parafuso em português, por exemplo, eu tenho que colocar a função de tal parafuso ao lado, entre parênteses, da palavra que é a original. Nesse caso, foi um parafuso criado por essa empresa, pela Humboldt WEDAG, que eu trabalho, é uma empresa alemã, então o nome foi em alemão, que né, parece um palavrão, eu não falo alemão, mas parece um palavrão, parece que tá xingando alguém quando você fala alemão, né? Então a gente chama de parafuso de bunda de queijo, ele chama de cheese, mais ou menos assim. Salsicha, cerveja. O nome em alemão. Ô, Rebeca, e quais são os idiomas que você habilitada para fazer a tradução técnica? Eu tenho licença para traduzir português, inglês, francês e espanhol. Uau! E tem situações que eu tenho licença para essas 4 línguas. Que você traduz assim do espanhol para o francês? Tem esse como é que nos 12 anos que eu trabalho com isso, as únicas situações que eu já me encontrei foi traduzir do inglês para o francês, para o português ou para o espanhol, ou do espanhol para o português, ou do português para o inglês. Perfeito. Mas francês, por exemplo, a maioria dos manuais que eu traduzo para o francês vai para o Canadá, para a parte francesa do Canadá. Então, é sempre do inglês, porque vem traduzido já do alemão, o que complica, vou te falar. Se eu falasse alemão, eu acho que ajudaria, porque os manuais já vêm traduzidos do alemão por tradutor técnico, vem do alemão para o inglês. E eu recebo em inglês. Então, já vem assim meio mastigado, apesar de tradução técnica, tem algumas palavras, como eu te falei, que complicam um pouco a vida da gente, né? Então, e eu traduzo para as outras línguas. Mas a maioria do que eu faço para o francês é do inglês para o francês, do inglês para o espanhol, ou do inglês para o português, do português para o inglês. Uau! Ô, Rebeca, nossa, eu nunca traduzi do espanhol para o francês. Tá. Porque é isso que eu fiquei curioso. Falei, será que tem esse mix de cruzamentos? Por enquanto ainda não aconteceu. Para de rogar praga, Paulo. Tô dando ideia, Não dá ideia que eles vão mandar trabalho. Ô, Rebeca, e para cada um desses idiomas, você falou do curso que você fez, que também já tinha estudado, mas você teve que... E claro, o próprio trabalho te exige isso, a proficiência de cada idioma, né? Como é que foi a sua dedicação aos estudos de tantos idiomas com tanto conhecimento, né? Porque uma coisa é aquela conversa informal, outra coisa conversa do dia a dia, né? Então, francês meu pai sendo francês eu já sabia um pouco melhor, e francês eu já tinha mais fluência para escrever e ler,
porque eu estudei em escola francesa em Curitiba, no Sion, no Notre Dame Sion. Então, eu já aprendi francês, né? Além de ter aprendido em casa. Minha mãe é descendente de espanhóis. Então, eu já sabia um pouco também de falar a conversação em espanhol, mas eu tive que estudar muito a escrita em espanhol, porque tinha muita coisa que eu não tinha muita certeza como escrever ou como acentuar, que acento é bem importante, né? E inclusive em português, às vezes dá um branco que você não imagina, às vezes você tá lendo um documento inteiro em inglês e de repente você fica olhando pro teto, assim, tipo, qual é essa palavra em português? Então eu tô sempre cheia de dicionário na mão. Agora com o tio Google, né, e com o telefone, que dá pra gente fazer uma ligação Zoom, que nem a gente tá fazendo, eu uso Teams muito. Ligo pro engenheiro na minha empresa e falo, e aí, meu amigo? Eu tenho 2 engenheiros elétricos na minha empresa que são brasileiros e falam inglês perfeito, de Belo Horizonte. Olha e falam só. inglês perfeitamente. Então, eles sempre ajudam. Isso aí, aquilo. A função é de fazer isso, isso e isso. Então, se você não achar um equivalente em português, a gente pode colocar isso. Tem muita coisa também que eu aprendi na indústria que eu tô, pelo menos em outras indústrias também, que você não traduz. A palavra copyright. Quando você está traduzindo o manual, a palavra copyright continua sendo a palavra copyright, porque é isso. Todo mundo conhece essa palavra, sabe? Você não traduz a palavra e-mail, porque o mundo inteiro usa e-mail. Sabe? Você não traduz para o português. Endereço eletrônico, né? Não é endereço... Exatamente, ninguém escreve. Tem muita coisa que ficou abrasileirada, eu quero falar, americanizada. Por exemplo, até o brasileiro não usa mais a palavra apagar. Eles falam deletar, que vem do delete, que é em inglês, correto? Então, tem certas palavras que a gente nem precisa traduzir. Em termos de... Mas tem muito desenho também, esses manuais desses equipamentos grandes, tem muito desenho e tem que traduzir os componentes deles, né? Então, às vezes dá um branco, às vezes tem que parar, dar uma respirada, pegar uma aguinha. Não, eu imagino. Porque, assim, você lê muito, né? Tá todo dia lendo, né? Seu trabalho é ler e escrever, né? Em outro idioma. E você, além do que você lê profissionalmente, você também tem que estar sempre atenta às questões gramaticais de cada idioma, né? Como você acabou de dar o exemplo de algumas, vamos dizer, algumas normas, né? Ou alguns padrões, né? Que se estabelecem na indústria. Então tem que estar sempre antenada aí, né, Mas, Rebeca? e quer saber outra coisa, Paulão? Eu acho que é uma indústria que não está explorada o suficiente. Tem muito mercado. No começo, quando eu comecei a fazer tradução, é porque, já como eu te disse, a empresa que eu trabalho me paga muito bem, eu trabalho os horários que eu quero, eu tenho uma filha de 9 anos, então eu posso levá-la para a escola, ir e vir o quanto eu quiser, sabe? Cuidar da minha vida. Mas uma das empresas que está muito... Você sabe, tradução de subtítulo, Netflix, Hulu, tudo isso está bombando, né? Todo mundo quer fazer. Mas tem uma área, que é a área de tradução de livros, que eu acho que está muito abandonada. Tem muito pouco tradutor bom de livros. E eu digo isso porque eu já li muito livro que, assim, né, eu gosto muito de andar em livraria, dar aquela folhada em livro, sentir aquele cheiro, né? De impressão, é bem coisa de jornalista, né? De cheiro de coisa impressa. Mas tem muito livro que eu percebo. Eu estava andando numa livraria outro dia e tinha os livros do Paulo Coelho, lembra dele? Sim, brasileiro, né? Do Paulo Coelho. E eu estava olhando umas páginas e eu lembro lendo a obra original. E daí que machuca. Porque quando você lê, por exemplo, tem um poeta francês que eu adoro, que é o Paul Verlaine. Outro Paulo, tá vendo? Paulo Coelho, Paul Verlaine, olha eu aí, ó. Esses Paulos e Paulos, viu? Mas, exato. E eu percebi que tem... quando você acha uma tradução, já que é uma das antigas, é muito mais bem traduzido do que é... Eu não sei se as pessoas não estão se dedicando muito, eu não sei se o mercado está meio falho, sabe? Tem um lugar em Atlanta chamado Top Traduções, que eles são muito bons, eles têm profissionais do mundo inteiro que fazem tradução. Inclusive, um primo de 4º grau do meu pai, que mora na França, trabalha para essa empresa, que eles contratam gente do mundo inteiro, e eu até sugeri para eles, um tempo que eu pensei em fazer tradução para eles, que eles têm que achar tradutores melhores para livros, para parte impressa. E eu acho que não é e é difícil, Paulão, parece que tem um monte assim, mas não tem, é um campo que está muito mal explorado, tem muita gente que deveria se dedicar, muita gente que fala idioma, sabe? Eu tenho uma sobrinha aí no Brasil estudando comércio internacional, eu acho que é isso que chama, lá em Curitiba. E ela tá aprendendo a falar
idiomas baseado em outras línguas. Então, em vez de aprender alemão do português, ela está aprendendo alemão baseado no francês, que ela já sabe? Como se ela fosse nativa da França. E isso eu acho importante, porque daí você pega os trejeitos da língua e você faz uma tradução um pouco mais... E, again, de novo, sendo tradutora técnica, eu sou meio chata, eu quero traduzido bem ao pé da letra, né? Então é complicado, mas eu acho que é um campo que mais jovens deveriam explorar, que não tem muito tradutor. Atenção, ouvintes, e de todas as idades, né, Rebeca? Atenção, ouvintes que dominam. Mas é verdade, sabe o que eu acho que aqui da Rebeca é importante. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. E hoje em dia, você coloca qualquer coisa na internet, você joga no Google Translate, e você traduz tudo em 2 minutos, né? Então eu acho que tá deixando o pessoal talvez meio preguiçoso de aprender um idioma novo. Olha, até eu falo 4 línguas, meu pai falava 9. Tudo bem, ele era europeu, né? Na Europa as coisas são diferentes, mas eu percebo que as novas gerações, mais e mais, estão menos interessadas em aprender idiomas. Talvez porque esteja nos Estados Unidos, você sabe, né? A América não gosta muito de aprender idioma estrangeiro. Mas muito... então, agora eu fiquei curioso aqui do seu pai. Qual é o nome do seu pai? Meu pai chamava Michel Butnário. Ele faleceu há 3 anos atrás, em maio de 2019. Ele teve leucemia e a gente... infelizmente, descobriu muito tarde. Ele faleceu depois de 4 meses que foi diagnosticado, mas meu pai era músico, ele foi advogado de direitos autorais, trabalhava para MCA em Nova York por anos, ele tinha um escritório, ele trabalhou para a Fermata aí do Brasil por anos como editor de música e copyright de música, e ele... meu pai era judeu, então, por causa da Segunda Guerra Mundial, ele teve que viver em muitos orfanatos diferentes, na Alemanha, na Áustria, na Polônia, onde a mãe dele nasceu, na Romênia, onde o pai dele nasceu. Então, ele aprendeu muitas línguas diferentes. Aprendeu muitos idiomas. E todos eles ele era fluente, né? Falava Yiddish, como todo bom judeu. Tinha uma fluência fantástica. Dos 9, né? Então, você falou francês, o português... Francês, espanhol, ele falava italiano, ele falava português, inglês, falava Yiddish, falava um pouco de hebraico, mas... né, puxava muito para o Yiddish, às vezes, falava romeno e polonês. Uau! Que linda história do seu pai, legal que a gente faz esse registro aqui mesmo breve, mas um pouco sobre a história dele. Então quer dizer que tem a influência do senhor Michel, Michel, tem né? muita. Muita, do seu Michel tem muita. E olha, Rebeca. Eu quero que os ouvintes da Outra Visão vão aprender línguas e virem tradutores. Precisa de mais tradutor no campo. E pelo que eu entendo também que você coloca, é um comprometimento maior com o processo de tradução, né? Não é uma coisa certeza. Assim, né, de só... E você chegou a dar aula também de alguma língua? Chegou a ser professora também? Ou a área de educação, assim, de dar aula, você não... Então, Paulão, eu seria uma professora extremamente incompetente. Eu não consegui nem ensinar português para minha filha. Minha filha não fala uma palavra de português. Ela entende algumas palavras que eu falo, mas a maioria delas não são boas para uma criança responder, repetir. Melhor. Sempre que eu bato meu pé, meu português volta perfeitamente. Se eu bato o pé na quina da mesa, nossa, meu português fica perfeito. Você não acredita. Mas... Então, mas eu seria uma professora péssima. E eu digo isso porque em Atlanta, antes da minha filha nascer, teve uma época que eu estava indo no YMCA, que é a Associação Cristã dos Moços, né? E eu estava indo nadar lá. Inclusive, eu fazia natação no YMCA. Fazia, na época, era aula de zumba que estava na moda, sabe? Sei. E eu estava fazendo aula de zumba e uma das meninas que frequentava descobriu que eu fiz sapateado por muitos anos aí no Brasil. E ela perguntou se eu começaria a dar aula para uma turma de crianças de 8 anos. Durou mais ou menos 6 meses. Eu queria matar todas as crianças. Todas eu queria assassinar uma por uma. Porque na minha cabeça... É assim. Meu pai era um professor fantástico. Na minha cabeça, a minha irmã é professora universitária no Mato Grosso, né? Na minha cabeça é assim, mas como que você não entende isso? É tão fácil, eu consigo fazer. Sabe? Então eu não sou boa para ensinar nada. Inclusive, quando minha filha tem problema com um problema matemático ou com alguma coisa de escola, chamo meu marido e falo, Chris, come here, it's time to do your daddy duty. Porque eu tenho medo de assassiná-la, tadinha. Eu gosto dela, né, minha filha? Qual que é a sua data de nascimento, Rebeca? Dia 2 de dezembro de 1975. Ai, desculpa, não era eu não queria perguntar a idade, era mais a 46. Tá ótimo. Mas então, porque eu pensei que o signo era o mesmo signo,
mesmo que o meu, que eu sou ariano, né? Que o Meu ariano pai era ariano. também eu tenho uma dificuldade de fazer esse ensinamento também, que nem você que contou do. Meu não é dificuldade, é falta de paciência mesmo. Ah, Eu quero então, estrangular todo mundo. olha, eu também sinto a mesma coisa. Me frustra. Não, e me dá uma frustração tão grande, Paulão, porque eu me sinto assim, bem má, sabe? Tipo, bem má mesmo. Eu falo, gente, eu tenho que ter mais paciência. São crianças. Daí eu penso assim, eu quero matar todo mundo. Então não durou, não durou. Deixa eu dançar. Eu não tenho. E você? É um dom, viu? Ser professor é um dom muito lindo, muito importante. Eu vejo minha irmã. Nossa, minha irmã trata os insetos. Minha irmã é entomologista e ela trata os insetos dela melhor do que ela trata as duas filhas. É impressionante. Olha, esse inseto, ela já começa a usar os nomes técnicos e falar, pode parar. Não tá registrando. Não, é muito, realmente é uma. Eu não tenho meu irmão, a mesma coisa, meu irmão é engenheiro agrônomo aí no Brasil, e ele tem uma empresa de pesticida, que, né, ele e minha irmã brigam o tempo todo, que minha irmã é super natureba, bióloga, e minha irmã, não, põe aí esse químico, mata tudo, tá lindo. É uma maravilha. Ô, Rebeca, eu sempre como pipoca assistindo eles brigar, sabe? Você falou do sapateado, a gente recebeu aqui no podcast um professor de sapateado, o Luiz Baldijão, professor há 36 anos de sapateado, viu? Legal. Então, o meu professor de sapateado chamava Teddy, ele era húngaro, e quando eu comecei a fazer aula com ele, eu tinha 8 anos de idade, ele já estava com 63 anos, ele era aposentado da Broadway, morava em Curitiba com a esposa, e eu tinha aula particular com ele. Minha mãe transformou uma sala da nossa casa no estúdio de dança, com espelho, com barra, com tudo. E eu fiz aula com ele dos 8 anos de idade. Eu tinha aula de segunda a sexta. Uau. Fiz aula com ele dos 8 anos de idade aos 16 anos de idade, quando eu me mudei para São Paulo. Uau, Rebeca! Todos os dias. Então eu aprendi muita coisa, porque era só eu e ele. Uau. Não tem como não aprender. E eu amava dançar sapateado. Amava. Na verdade, teve uma época, né, porque a gente é criança, a gente é retardado, tinha uma época que eu achava que eu ia crescer para virar sapateadora profissional. Sim, aí sim. Eu percebi que não ganha dinheiro nenhum. Falei, sai dessa, gente, de jeito nenhum. Aí, né, fui me meter a ser jornalista, que também não ganha merda nenhuma, né? Exatamente. Nossa. Meus pais, ambos, minha mãe e meu pai, os dois são advogados, né? Então eles falavam, gente, tua irmã escolheu uma profissão boa, né? Porque ser professor universitário no Brasil até que é ok, né? Ela é professora de uma instituição pública, da faculdade, né, estadual lá, mas ela adora o que ela faz, ganha bem, ela tem 3 doutorados, a mulher é louca. Eu sou a ovelha negra da família. Meu irmão escolheu uma profissão boa, tem a empresa dele, minha mãe. O que você vai fazer sendo jornalista, menina? Dureza, viu? Mas dureza. Na época, você lembra, Paulo, na época que a gente estudou, o jornalismo era muito diferente. Não tinha blogueiro, não tinha vlogueiro, não era opinião. Hoje em dia você vê opinião. Você não vê jornalista, você não vê aquilo que a gente aprendeu na nossa faculdade, que você tem que ser... você não pode ter... Né, você tem que reportar a notícia, você não tem que dar sua opinião. Você não está ali para dar sua opinião, você não é um entrevistado. O entrevistado dá a opinião deles, você produz notícias, mas não tá mais assim. Então eu me decepcionei muito com o jornalismo. Eu tenho uma vizinha que se formou em jornalismo há 3 anos e trabalha no rádio aqui. Mas ela trabalha num rádio que é bem republicano, então ela tem ela tem que dar as opiniões bem republicanas, e é uma coisa bem diferente, não é? Você não vê objetividade, eu acho que é essa palavra que eu tô tentando usar, sabe? Você não vê muita objetividade, você vê muita opinião. E para ter opinião, você usa qualquer blogueiro que quer dar a opinião deles e pronto, tá pronto. E sem nenhuma responsabilidade com nada, Exatamente. Se vai, se não vai, não vai, e dane-se, se ajudou, se atrapalhou. Na verdade, cada vez mais querem atrapalhar, né? Colaborar. Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, mas eu acho que, infelizmente, eles... Minha avó era bem louca. Minha avó falava que a televisão matou a janela, porque... Né, no passado, você ficava na janela olhando a vida dos outros e comentando de quem tá passando, né? Aí chegou a televisão e todo mundo parou de olhar a vida dos outros, foi olhar a televisão, né? A televisão matou a janela
e a gente tentando se comunicar, tentando criar um mundo de mais comunicação, matou o jornalismo. Ô, Rebeca, e você acha que, bom, pelo menos a percepção que eu tenho, você sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito expansiva, assim, né? Isso também te ajuda também no seu trabalho como tradutora, né? Então, acho que ajuda, sim. A resolver essas questões gramaticais e técnicas e tudo. Porque, assim, embora você não esteja exercendo jornalismo na prática, mas todos os skills, né, de relacionamento, de contatos e tudo, são aplicados na sua carreira de uma forma geral. Até o sapateado também, né? Porque imagina verdade. Eu acho que tudo que a gente aprende nessa vida, você acaba usando para alguma coisa, sabe? Eu falo isso para minha filha. Minha filha joga tênis, ela adora jogar tênis, ela nada, ela adora nadar e faz ginástica olímpica. Ginástica olímpica, ela não quer ser ginasta, ela não quer participar de nenhuma Olimpíada, mas ela gosta do exercício físico, ela gosta de aprender a fazer os saltos, né? E às vezes eu falo para ela, você quer continuar realmente fazendo ginástica olímpica? Você não tem intenção nenhuma de ser ginasta. E ela fala isso mesmo, ela fala, mãe, tudo que a gente aprende tá ótimo. Ela tem 9 anos, né? Ela fala, olha, você aprendeu a sapatear, você não sai sapateando o dia inteiro aí em casa. E é verdade, sabe? Na época era um exercício físico, uma coisa gostosa de fazer. Então eu acho assim, tudo que a gente aprende tem um valor, não importa o que seja, sabe? E a gente aprendeu bastante na faculdade, né, Paulão? Você lembra? A gente aprendeu com profissionais fantásticos, com pessoas que são monstros da comunicação brasileira. Então, tem sempre um valor muito grande para tirar de tudo isso, sabe? Eu me arrependo um pouco, depois que eu saí do Canal do Tempo, eu me arrependo um pouco de não ter corrido atrás da minha licença para fazer o curso aqui nos Estados Unidos, né? Seria mais 3 anos. E pegar minha licença aqui, americana, para ser jornalista aqui. Eu me arrependo um pouco de não ter feito isso, porque daí eu teria mais oportunidades no Grupo Turner, que é todo em Atlanta, né? Em outros canais, em outros meios do Grupo Turner. Perfeito. Mas, na época, na verdade, custo-benefício, na época não valia a pena para mim, valia mais a pena fazer a tradução. E é o que é. E aí você viveu lá em Atlanta mais ou menos quanto tempo? Porque seu marido, né, o Chris, ele é a família toda de Atlanta. De Atlanta. Então, eu fiquei em Atlanta do ano 2000 até o ano 2016, até 2016. Em 2016 eu mudei para cá. Mas, brevemente, entre 2003 e 2005, eu morei em Fort Lauderdale, que é no sul da Flórida. Mas quando eu estava morando lá, estava morando por causa do meu processo de imigração. Quando 11 de setembro aconteceu nos Estados Unidos, tudo mudou com a imigração, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, e eu ainda estava no processo, porque o processo é longo aqui, mesmo casada com um americano. E eu casei 4 dias depois que me mudei para os Estados Unidos, então, 4 dias. Então, é um processo complicado e tudo mais. Alguns papéis foram perdidos. Meu advogado era de Miami, então, para mim, era mais vantagem ficar próxima a Miami. Como meu marido trabalha de casa também, ele podia trabalhar onde ele quisesse. Então, a gente ficou lá 2 anos, mas o problema é que os 2 anos que a gente ficou em Fort Lauderdale foram os 2 anos que a gente teve mais furacões. A gente passou pelo Vilma, a gente passou pelo Katrina, a gente passou por uns furacões bem malditos lá. Então, a gente perdeu um pouco, e tem muito trânsito, tá virando Nova York, sabe, isso da Flórida, porque muita gente de Nova York se aposenta lá. Então a gente pensou, vamos voltar para Atlanta, ficamos lá um tempo, e assim que as coisas se aclimarem na Flórida, a gente achar uma região mais legal da Flórida, a gente muda de volta para Flórida, que a gente sempre gostou daqui. Uhum. Aí essa região de Nocatee abriu essa comunidade de Nocatee em Ponte Vedra Beach, não pensamos 2 vezes, viemos para cá, construímos a nossa primeira casa em 2015, nos mudamos em 2016 e agora 1 ano e meio atrás construímos essa casa que a gente mora agora. Uau! Inclusive, pessoal, a Rebeca tá me contando que tá construindo uma piscina aí, Rebeca. Como é que é construir uma piscina? E olha, é um processo também. Aqui tudo nos Estados Unidos, então, tudo que o que é o contrário, né? A gente cria essa mentalidade no Brasil, contrata um pedreiro, faz rapidinho. Tudo que é mão de obra nos Estados Unidos custa muito caro, porque aqui não importa, custa até mais caro do que qualquer outra coisa, porque é mão de obra, é o teu serviço, né? Então, uma piscina aqui, primeiro de tudo, é bem cara, mas como aqui financiamentos, juros aqui são tão baixos, a gente financiou e paga junto com o mortgage da nossa casa, aumenta só um pouquinho, tipo $400 por mês, que não é nada, é menos que um pagamento de carro aqui, e os juros é tipo de 3% ao ano. Não dá para errar, né? Aqui esse negócio de juro é muito diferente. Então, você não é dono de nada mesmo aqui nos Estados Unidos, né? O banco é dono de tudo. Mas você consegue viver bem. Não é que nem no Brasil, que você é dono de tudo. Aqui é o banco.
Mas você consegue bem, viabilizar a sua vida, né? Você consegue trabalhar, ela se torna viável, com certeza. Né? Com o trabalho. É verdade. Eu não sei se eu conseguiria me acostumar a morar no Brasil de novo. Sinceramente, são tantos anos que eu tô aqui. O ser humano é muito adaptável, Paulão. É uma coisa excelente que a gente tem, né? A gente é muito adaptável. Então, claro que, com certeza, eu acho que eu me adaptaria de novo, mas não é a mesma coisa que você se acostuma, sabe? Você se acostuma com o jeito de vida americano, você se acostuma com... É diferente, é diferente. Uma das coisas que eu brinco com as minhas sobrinhas quando eu vou pro Brasil, eu falo, gente, cadê o ar-condicionado? Pelo amor de Deus, cadê o aquecimento e o ar-condicionado? Porque acostuma. Aqui o papo... Não vou tomar banho, ainda mais em Curitiba, eu não vou tomar banho a semana inteira. Muito frio. Então, a gente fica mal acostumado. E essa semana em especial aqui no Brasil, que tá um frio danado aqui. Tá 2 graus em Curitiba hoje de manhã. Minha sobrinha mandando foto da página que tem temperatura. Eu falei que está louca, de jeito nenhum. Deixa aí, fica aí com vocês. Não manda pra cá, não. E como é que é a sua relação com o Brasil, né? Pelo que eu percebi, você tá sempre em contato com a família, tudo... Mas você vem com frequência? Como é que eu tento ir uma vez por ano. E sempre que eu vou uma vez por ano, eu falo, eu vou ficar uns 10 dias, vou viajar por aí, vou mostrar o Nordeste para minha filha. Não, a gente fica enterrado lá em Curitiba, fazendo churrasco, que nem bom curitibano, falando mal de todo mundo, que nem um bom curitibano. Não, e agora eu vou tentar, inclusive, vou tentar em setembro, porque o que acontece também, muitas das minhas amigas se mudaram. Eu não sei se lembra da Andréia. A Andréia está em São Carlos, então não é tão simples de vê-la, né? E a gente ainda tem muito contato. Aí tem o Pablo e tem a Lu, que estão ainda aí, né? Que a gente se fala assim pela internet. O Pablo também é do interior, não é? O Pablo. Assim, o Pablo. Isso, ele é de... como é que chama aquela cidade dele? Não... É ali por ali, viu? Bom, por ali, é perto de Bauru. Perto de Bauru. Mas, anyway, o que acontece, assim, muitas das minhas amigas de high school, que eu cresci com elas, né? Então, uma tá em Portugal, outra tá na Califórnia, tem 2 que estão na Califórnia, inclusive. Então, todo mundo se mudou, né? Eu tenho uma que tá na Alemanha. Então, eu vou pro Brasil, falo sempre, eu vou visitar meus amigos, vou fazer isso e aquilo, mas a gente acaba vendo família. Minha mãe tá velhinha, minha mãe tá com 80 anos. Então, quando eu vou, eu quero passar bastante tempo com a minha mãe, sabe? Quero ficar grudadinha nela, não quero deixar. E para ela ficar viajando na cidade dela, é mais difícil, sabe, Paulão? As minhas sobrinhas são super queridas. Uma das minhas sobrinhas vai casar agora, em setembro, em Curitiba. Então, eu quero ir, quero ficar no casamento. Mas também com o trabalho, com a minha filha, com a vida real, não dá para ir ficar 2 meses, sabe? Então, eu fico no máximo 8, 10 dias. As passagens subiram muito de preço. Só para te dar um exemplo, ano passado, o problema não era a passagem tá cara, o problema era o Covid. O Covid-19. Então, era a passagem super barata, tipo $350, uma passagem de ida e volta para Curitiba, mas ficava 30 horas para chegar em Curitiba, porque você fica indo de aeroporto, esperando muito, porque tinha pouco voo, sabe? Agora a passagem subiu bastante de novo, é rápido chegar aí 13, 14 horas, mas tá pagando de novo $1.500, $1.800 uma passagem, sabe? Então eu falo, gente, fica mais difícil, fica menos viável, mas também fica mais complicado levar a família inteira para ficar pouco tempo. Eu não vou sujeitar minha filha de 9 anos ficar num avião 13, 14 horas, mais o tempo entre aeroportos, né? Para ficar 3 dias para um casamento e voltar. Então, qualquer coisa assim, sozinha. Quando é coisa assim rapidinho, eu vou sozinha. Não, e uma coisa que eu queria te perguntar, Rebeca, é sobre o período da pandemia, aquele período de 2020, como é que foi a sua experiência aí na sua casa, com a sua família? Essa é uma pergunta que eu faço para várias pessoas que participam aqui do podcast, inclusive porque o podcast nasceu nesse período, em julho de 2020, e eu acho que é também um registro aí para a gente ter documentado um pouquinho da história de... Eu concordo, no futuro pessoas vão querer ouvir isso. Aqui na nossa comunidade, não afetou tanto. Eu fiquei bem surpresa com isso. A gente teve um caso de morte na nossa comunidade, é uma comunidade com mais de 15 mil famílias, e teve um caso de morte só, bem no comecinho, um senhor de 63 anos, e as precauções foram muitas, teve muita falta de papel higiênico, falta de material de limpeza, falta de máscara, né? Todo mundo falando como fazer máscara com meia.
Eu acho que foi mais ou menos como foi no Brasil, sabe? Mas o CDC, né, que é o Center for Disease Controls, que é em Atlanta, ia modificando os requerimentos conforme a evolução da doença, digamos assim, né? Eu fui vacinada em março, no dia 11 de março do ano passado. Meu marido também, a minha filha recebeu a vacina 3 meses depois, e mesmo assim eu peguei Covid em julho do ano passado. Uau. Eu percebi só porque eu tinha assim, uma coceirinha na garganta, parecia um resfriadozinho, né? Mas aí não estava conseguindo tirar nada. Gente, eu falava, gente, não sinto cheiro de nada, não sentia gosto de nada, mas fiquei assim, não tive febre nenhuma. Fiquei mais ou menos uns 6 dias com uma tossezinha, uma dor de garganta. Eu não sei se os efeitos foram diminuídos porque eu tomei a vacina. Tem muita contradição, né? Por exemplo, o meu irmão não confia na vacina, ele acha que eu fui plugada por aliens e agora eles têm dominação do meu corpo. Meu irmão é conspiracy, sabe? Tem aquelas conspirações. Minha irmã já é bióloga, né? Toda a favor, toma 30 vacinas, toma no olho se precisar, sabe? Minha irmã já é assim. Então, teve muita contradição com o negócio da vacina. Ainda tem muita contradição aqui. Sim, as escolas estão tentando exigir, tem muitos grupos de ativistas falando que não pode. Então, eu acho que, assim, agora já faz mais ou menos um ano que está tudo liberado aqui. Você só tem que usar máscara em... hospital, avião... consultório médico, eles ainda pedem para você usar, mas eles pedem para facilitar a vida do médico. Assim, o médico e o staff, né, as enfermeiras não tem que ficar usando o tempo todo, né, eles têm um break, porque para eles o dia inteiro com máscara é muito mais complicado do que a gente só colocar para ir numa consulta, né? Ô, Rebeca, e a sua filha Melanie, nessa época do fechamento, ocorreu aí um fechamento total de escolas, assim, como é que foi? Ela teve que fazer homeschool, ela teve que ficar sendo homeschool, mas eles fizeram tudo muito bem feito aqui. Sentava na frente do computador, faz o login na página da escola e em tipo assim, 2 horas, 1h30, 2 horas, a professora tá online, tipo, que nem a gente tá agora conversando, sabe? Zoom, Teams, dando todas as aulas, tem todos os exercícios, links para clicar, para fazer todos os exercícios. E foi bem mais fácil do que eu imaginaria que fosse for. Mas aí teve aquela parte, né, que eu te falei, eu sou uma incompetência dando aula, e eu tinha que, tipo, ajudar ela um pouquinho. Então, meu marido ajudou muito, porque ele tem uma paciência de Jó, que eu realmente não tenho, né? Então, essa parte foi assim, foi diferente. E também foi diferente porque ela estava acostumada a sair da escola, vai pro playground para brincar com as amiguinhas, vamos pra piscina. Todas as piscinas da minha comunidade tem 2 parques aquáticos. Todas as piscinas fecharam. Eu acho que foi por isso que muita gente começou a construir piscina em casa também, sabe, Paulão? Porque, né, pô, você tá trancado aqui, as praias fecharam. Gente, fechar as praias da Flórida. Nossa. Todo mundo ficou louco, né? Então tava todo mundo assim, meio com cabin fever, sabe? Aquela febre de montanha que chama aqui quando você fica trancado muito tempo no lugar, né? Mas eu acho que foi em Curitiba a mesma coisa. Olha, eu tava indo no Brasil em março do ano passado, que eu fui resolver uns problemas do estate do meu pai, né? Do falecimento dele. E fiquei impressionada de ver que em Curitiba você tem que até que andar na rua com a máscara. Isso. Falei, gente, que coisa. Aqui, contando que você não estivesse em lugar público, você não tinha que usar. E não foi mandatória a máscara aqui. Mesmo, assim, em supermercados, lugares assim, eles tinham um aviso na porta que eles recomendam usar, mas nenhum proprietário de loja podia te expulsar de uma loja aqui, sabe? Perfeito. Mas todo mundo... Aqui, o americano é muito educado, né, Paulão? Quando... Em termos de coisas assim, eles ficam muito seguidores da lei, sabe? Então, todo mundo aqui seguiu ao pé da letra, todo mundo respeitou, todo mundo ficou de olho nas notícias. Assim, eu percebi eu tenho uma colega de trabalho que tem 52 anos de idade, ela é solteira, tem 2 gatos, solteira, e mora sozinha, e os pais dela a mãe dela é diabética, o pai tem problema de coração, então ela ficou isolada mesmo, sabe? Aquela coisa assim de... Só, né? Ela ficou sozinha mesmo. O nosso escritório fechou, o nosso escritório lá em Atlanta fechou, eu trabalho de casa, então não tem problema, mas o nosso escritório fechou, e eu percebi que pessoas como ela ficaram muito isoladas, muito triste, sabe, de ver eles isolados, tanto assim. Então, esse negócio de ter Zoom e de ter Teams, gênio, porque deixou as pessoas mais em contato, deixou as pessoas, né, a gente usa FaceTime, eu e minha irmã, meu irmão, e minha mãe, minhas sobrinhas, mas o pessoal que não tem isso, né, o pessoal como ela, que ficou muito sozinha,
pelo menos ainda tem um contato, conversa com as pessoas, porque isolamento é complicado, né? Ter uma vida solitária, assim, é bem complicado. Nossa. Eu acho que pode trazer... A minha filha, até hoje, quando as escolas voltaram, aqui eu não sei como foi, mas quando as escolas voltaram, todas as crianças tinham que usar máscara. Na Disney, a gente vai muito para Universal Studios, que a gente tem passe anual, né? Tinha que usar máscara. Aquele calor, Paulo, tipo 34, 35 graus. E a gente de máscara no parque. Então, quando tudo voltou mais... E todo mundo com medo de encostar em qualquer coisa. Não encostava em corrimão, com spray de álcool, com spray de gel. Coloca na boca, coloca no olho, sabe? Spray de gel do Mickey, né? Do Pateta. Exato. Nossa, ganharam uma grana com isso. Até hoje ainda vende máscara do Mickey, sabe? É mesmo, olha. Ninguém querendo encostar em nada. Muito restaurante fechou. Então, foi uma época triste, eu acho, sabe? Eu acho mais do que nada, eu acho que foi triste de ver uma comunidade tão grande quanto essa, gente tão boa que está sempre junto, pensando em te ajudar, não poder nem ficar perto um do outro, sabe? E eu acho que os efeitos disso ainda vão ressonar por muito tempo. Eu vejo pela minha filha, né, que lembra de umas coisas assim que eu não queria que ela tivesse que lembrar na idade dela, sabe? É uma coisa, mas é parte da vida, né? Perfeito, não, perfeito, Rebeca. Realmente a geração das nossas filhas vão ter sempre uma lembrança desse momento, que é um momento especial da vida delas, né? Nessa idade, né, escolar, né? E que vai levar como uma experiência, um aprendizado também para o futuro, né? E acho que também a missão aqui do podcast é a gente deixar registrado as experiências dos entrevistados para também lá no futuro alguém ouvir e saber como é que foi lá. E o Outra Visão começou durante a pandemia, né? O Outra Visão começou. O podcast que é fantástico, começou. É fantástico. Exatamente. Parabéns. Ô, Rebeca, e uma coisa, você, nesse período da pandemia, foi produtivo para você, porque o seu trabalho de tradução também, você falou, está em casa, tudo. De certo modo, isso acelerou algum processo de trabalho ou... Mais ou menos. Engraçado você falar isso. Eu fiquei mais ocupada ainda durante o período da pandemia do que antes. Porque o que aconteceu foi que muitas empresas negociando, eu acho que a gente começou a trabalhar mais. Porque você não está perdendo tempo dirigindo 1h30 para o escritório, 1h30 se arrumando, sabe? Você senta no computador e você está trabalhando de pijama, sem pijama, não importa. Você está trabalhando, você está produzindo. Então, e a gente fechou um contrato, que a gente está quase no final agora, com uma empresa que a gente está construindo a empresa inteira de cimento, que fica aqui no estado da Indiana, numa cidade chamada Mitchell. E a empresa chama Lehigh, e é um dos nossos maiores projetos, um projeto de 24 bilhões de dólares. E vai ser a maior planta produtora de cimento, de concreto dos Estados Unidos, quando estiver pronta daqui a 1 ano e meio. Então, a gente ficou tão envolvido, tão ocupado, que mesmo com o escritório fechado, mesmo com todo mundo trabalhando de casa, a gente conseguiu fechar o contrato e terminar traduções, e terminar desenhos, e quase completar o projeto. Já agora, estamos mais ou menos na reta final. Uau. Mais 1 ano, 1 ano e meio e tá pronto. E geralmente uma planta dessa demora 7, 8 anos para fazer. A gente está completando em mais ou menos 4,5. Uau. Então, eu acho que, na verdade, ajudou, porque eliminou a conversa no bebedouro, sabe, no escritório. Cafezinho. Porque o ser humano é sociável, a maioria deles, pelo menos, sabe? Então, você vai para o escritório, você tá ali sentada, batendo um papo, você para almoçar. Aqui não, eu cato um shake, cato uma coisa na geladeira e trago para o meu escritório, sabe? Então, eu estou produzindo. E eu percebi isso com todos os meus colegas de trabalho, todo mundo produzindo muito mais do que quando tem que perder tempo indo para o escritório. Tanto que o presidente da minha companhia percebeu isso de cara e agora ele só abre o escritório 2 vezes por semana. E não é mandatório ir, vai quem quer. Então, ele adotou essa vida de teleworking, né? Telecommuting. Mas de vez em quando você vai lá também pessoalmente, que eu sei que você adora bater um papo. Eu tento ir uma vez a cada... Eu adoro. Eu tento ir uma vez a cada 2, 3 meses, apesar de que não tenha ido esse ano ainda. Então, já faz 5 meses que eu não vou. A última vez que eu fui foi em dezembro do ano passado. E o motivo pelo qual eu não fui, o nosso escritório está passando por uma renovaçãozinha, estão arrumando umas coisinhas, trocando carpete. Eu não quero ficar lá no meio de construção. Então eu falei, quando terminar eu vou. Tá certo. Rebeca... E confrontar o trânsito de Atlanta ninguém merece, viu? Mesmo? Porque Atlanta... Você tinha comentado comigo que Atlanta... Eu não conheço a cidade de Atlanta, mas você comentou que
o trânsito é cruel lá também. É cruel. Olha, o trânsito em São Paulo é pesado, mas funciona. Eu não sei como explicar, sabe? Parece que as pessoas têm, parece formiga, sabe? Elas estão acumuladas, mutuadas, mas elas funcionam. Aqui, lá em Atlanta, tudo para e para. Ninguém sabe por que parou. É uma coisa assim que não faz sentido, Atlanta. Eu acho que é uma coisa meio logística, para falar a verdade. E quando eu digo logística, é porque tem muita gente em relação à quantidade de estradas e aonde as estradas levam, e sabe, as estradas não são adaptadas para a quantidade de carros e de pessoas. Então é logística. A escala tá numa escala menor do que a quantidade. Exatamente. Olha só, mas é uma coincidência muito grande que Belo Horizonte tem esse mesmo problema, verdade, viu? Belo Horizonte. Meu irmão morava ali do lado do Mineirão. É isso, E era, gente, tinha sempre trânsito também. Eu fui visitá-lo uma vez, eu falei, gente, que isso? Para ir daqui até ali, você demora 1 hora? Mega trânsitos. Mega trânsito. Porque assim, aqui em Belo Horizonte tem uma avenida que tem 4, 5 faixas. De repente, para você chegar no centro, você tem que passar em uma faixa. Todo mundo vai ter que passar num ou em duas. Atlanta é a mesma coisa. Atlanta é a mesma coisa. Vai assim, tipo, você tá lá naquela mega highway, que tem 8 pistas, aí de repente você funila para uma. Você fala, gente, que isso? Isso é um intercâmbio, Rebeca, é um intercâmbio que eles fizeram entre algumas cidades do mundo, entendeu? Atlanta com Belo Horizonte, com alguma... Aí no Brasil, enfim, tem várias cidades aí que tá com esse problema de escala aí, de trânsito. Verdade. Mas a gente, assim, tem a percepção também... eu já peguei alguns congestionamentos caóticos em Los Angeles, que a gente sabe, né? Uma cidade... A Los Angeles para tudo também. Los Angeles San Diego e Los Angeles para tudo. Mas também eu vejo assim, o transporte público em San Diego e em Los Angeles é comparável a Nova York, é bem melhor. Em Atlanta, você tem um trem da Marta que vai norte, sul, leste, oeste, e tem os horários assim, esdrúxulos que passa, e você tem ônibus que não vai para os subúrbios, só vai no centro. Então você tem que ter um carro. Você tem que chegar do ponto A ao B, pelo menos, para pegar o transporte. É ridículo, não faz sentido. Eles têm que dar uma revamp in Atlanta traffic. Com certeza. Ô, Rebeca, eu vou finalizando aqui, agora te perguntando para uma última pergunta, que a gente está falando de cidades americanas, tudo. Queria dicas de turismo aí da sua região e da Flórida. Vai um brasileiro, quase não vai brasileiro aí na Flórida, mas assim... Nossa. Algumas dicas de quem vive aí, de quem sabe o que está falando, algumas dicas pontuais que você poderia compartilhar aqui com os ouvintes do podcast que estiverem programando uma viagem na Flórida ou que estão na Flórida. Uma dica exclusiva da Rebeca Cashan. Então, eu acho assim, que muita gente que vem do Brasil, claro, eles querem gastar o dinheiro deles em Orlando, ir para Disney, ir para Universal Studios, ir para SeaWorld, qual seja o parque lá, mas eu acho que vale muito a pena também, com menos de 40 minutos de distância de Orlando, tem as springs aqui da Flórida, você vai ver manatee, que você vai nadar em águas claras, que tem tanta coisa gostosa para fazer aqui na Flórida. Aqui nessa região que eu tô, conheci a cidade mais velha dos Estados Unidos, que é Santo Agostinho. Uma história fantástica que tem aquela cidade. Conhecer o forte que ainda tá lá, conhecer a história do Ponce de Leon. A universidade, Flagler University, que tem em Santo Agostinho, tem o primeiro trabalho do Tiffany, de stained glass, que está avaliado e assegurado em mais de 40 milhões de dólares. Sabe, tem tanta coisa bacana para fazer aqui. Tem que assistir um jogo de basquetebol, tem que assistir um jogo de hockey. Quando minha irmã veio com as minhas sobrinhas, vieram para ir para Disney, para Universal. Fiz elas irem assistir hockey comigo, fiz elas irem assistir basquetebol, que são experiências que se você vai fazer aqui, que você não vai ter igual no Brasil, sabe? É a mesma coisa que ir pro Brasil não assistir uma partida de futebol. Exato. E você... que tem que ser do Atlético Paranaense, né? Não tem outro. Ô, Rebeca, mas eu lembro que você torcia pro Corinthians também, ué. Vai se iludindo. É Atlético, é o meu rubro-negro, não tem igual. Eita, nós, que beleza. Então, as dicas da Rebeca Santo Agostinho, né? E as térmicas, né? As térmicas. As springs que tem aqui, tem tantas, Silver Springs, tem aqui tem a sereia, que aí é Lucci, tem tanta spring bacana na Flórida, e é super barata, tipo $10 para entrar pelo portão, não paga nada dentro, sabe? Eu acho que
tem que dar uma variada mais e deixar os parques de diversão da Flórida mais vazios para eu não ter que ficar lidando com o tráfico de brasileiro. Só isso. E também os parques estão super inflacionados, né, pô? Então. Um ingresso para o parque aí, vai, uma família, eu, a minha esposa, a minha filha, é $400 um dia dia só de ingresso, né? A gente paga barato, porque a gente é morador da Flórida, então a gente paga por mês e a gente paga anual. Então, o nosso preço anual, e se a gente fica em propriedade do parque, por exemplo, no hotel da propriedade, que se você fizer, por exemplo, se eu fizer uma reserva agora para, tipo, julho, agosto, eu pago muito barato, pago, tipo, $100 a diária. Então, é bem mais em conta. Então, você recebe os fast passes, né, para passar mais rápido na fila, mas eu acho assim, a gente paga bem mais barato. A minha irmã, gente, eu falei, gente, você tá pagando quase mais do que tua passagem para vir pro Brasil, para você, tuas duas filhas e teu marido. Eu acho que eu pago para minha filha, para o meu marido e para mim, eu acho que a gente paga, tipo, $80 por mês, $70 por mês, e cobre o ano inteiro, cobre estacionamento, cobre desconto de 15% em toda a comida, em todas as lojas, dentro do parque, sabe? Faz de uma forma realmente convidando o morador do estado da Flórida a prestigiar o parque, né? E olha, você vai aqui na minha rua e você pergunta quantas casas, vamos dizer, tem 10 casas na rua, todo mundo tem passe anual, porque vale a pena, sabe? Vale a pena. As crianças se divertem, a gente se diverte. Eu e meu marido, a gente adora montanha-russa, então é uma maravilha. Que legal, que legal. Não, adorei as dicas e muito legal esse seu ponto de vista de ampliar, né, os passeios na Flórida, não só focando nos parques, né, porque é um estado que tem muitas tem que aproveitar. atrações. O aluguel de carro é barato aqui, tem que aproveitar. Isso mesmo. Rebeca, então vou te esperar aqui também, Paulão, com a tua família. Soon, I hope soon. Eu tinha um planejamento aí de uma viagem no ano passado, mas antes enfim, melou tudo. A mesma agora. Coisa. A gente foi pra Europa com a minha filha, também foi pela água abaixo. Soon. Não vou. Então, Rebeca, eu vou finalizar aqui. Primeiro, Rebeca, quero muito agradecer a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar comigo e com os ouvintes um pouco da sua história, da sua trajetória. Muito obrigado por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, viu? Foi incrível. E também, Rebeca, eu quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a sua família, Butinairo Cashan, a toda a família em Curitiba, no Mato Grosso, aí na Flórida, all over the world, né? All over the world, tá? E para a gente fechar essa conversa, Rebeca, eu queria que você deixasse um recado final, uma mensagem para os nossos ouvintes. Olha, a mensagem que eu deixo é: vão aprender idiomas e vão ser tradutores, vale muito a pena. É gostoso, é divertido, não é entedioso, vão aprender idiomas. Essa nossa nova geração precisa aprender mais línguas. E olha, eu falo, né, casa de ferreiro, espeto de pau, porque minha filha só fala inglês, mas eu vou também me esforçar um pouco e fazer ela aprender mais idiomas também, porque vale a pena, é um mundo lindo lá, a gente não precisa ficar usando celular para traduzir, não. E muito obrigada por ter me recebido, Paulão, muito sucesso para Outra Visão, eu acho fantástica a tua iniciativa e eu te desejo tudo de bom. Muito obrigado, Rebeca. Foi muito bom. E acho que vamos bom ver te ver. Também foi muito bom te ver e também a Melanie vai poder, ela aprendendo um pouquinho de português, vai poder escutar as histórias da mãe dela em português. Com certeza! Aí, já achei o motivo. Um beijão para você, Rebeca. Tchau! Tchau!